Olá a todos, meu nome é Giovanni Crestani, sou professor de Geografia do Alfa PG2 e hoje a gente vai fazer a revisão dos capítulos que vão ser pedidos da PS1. Serão do livro 1, os capítulos 4 e 5 e do livro 2, o capítulo 1. Então, dos capítulos 4 e 5 do livro 1 e no livro 2 apenas o capítulo 1, ok? Então, me acompanhem aí, se vocês quiserem, peguem o material e vão destacando aquilo que a gente for conversando, ok? Vamos lá, então. Iniciamos aqui a nossa revisão pelo capítulo 4, ok? Então, o capítulo 4 ele vai falar sobre algumas características gerais do território brasileiro, o que é muito importante a gente destacar alguns itens aqui para vocês ficarem mais tranquilos em relação a isso, tá? Nós sabemos que o nosso país, em sua maior parte, né, 92% do seu território está no hemisfério sul, apenas 8%, olha aqui, ó, apenas 8% está no hemisfério norte, ou seja, ao norte da linha do Equador, tá? Nós temos ali até 33 graus e 45 minutos e 7 segundos sul, que seria o arroxo e o ponto extremo sul do Brasil, ok? Então, nós sabemos que também aqui na localização da América do Sul, o único país que não faz, os únicos países que não fazem fronteira com o Brasil são Equador e Chile, o restante todos fazem, tá? Também nós temos que destacar que o Brasil está localizado em 3 hemisférios. Como eu acabei de falar, no hemisfério sul, a sua maior parte do território, 92%, no hemisfério norte, apenas 8%, e todo o território nacional está no hemisfério ocidental, o hemisfério oeste. Então, ao norte setentrional ou norte, ao sul ou meridional e ocidental ou oeste, certo? Como a maior parte do território nacional está na zona tropical do planeta, nós temos o clima, de forma geral, o clima tropical, e temos também algumas características aqui das estações do ano. Como o nosso território passa somente o trópico de Câncer, aliás, de Capricórnio, perdão, trópico de Capricórnio aqui pelo nosso território, pega um pouquinho do sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e sul do estado de São Paulo, ok? Esse trópico ele vai demarcar a linha perpendicular que os raios solares atingirão a Terra, o máximo. Tá? Então, os raios solares nunca atingem linhas perpendiculares em relação à superfície da Terra ao sul do Trópico de Capricórnio ou ao norte do Trópico de Câncer. Tá? Então, o Brasil ele vai ter os raios solares perpendiculares ao seu território até aqui o norte do Paraná. Quem está ao sul da região mais, né, ao norte do Paraná, por exemplo, quem já está em Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nunca vai ter o sol exatamente em cima da cabeça, em nenhuma época do ano. Já quem está ao norte, quem está exatamente aqui no Trópico de Capricórnio, no dia 22 de dezembro, nas proximidades desse dia, o sol vai atingir essa região aqui perpendicularmente, ou seja, os raios solares vão atingir em linha reta. Por quê? Por causa da curvatura da Terra não, do eixo terrestre, 23 graus e 50 minutos, né, ou 23,5 graus, que está em relação ao eixo terrestre. Então, o eixo terrestre deveria ser em 90 graus em relação ao plano de órbita, mas ele está 23,5 graus inclinado, ok? Esse eixo pode variar ao longo do tempo, mas atualmente ele é dessa forma, tá? Então, dia 22 de dezembro, o Sol atinge perpendicularmente o Trópico de Capricórnio e ele vai estar mais afastado do Trópico de Capricórnio no dia 22 de junho. Por isso que para nós aqui no hemisfério sul é inverno, tá? E para o hemisfério norte é verão. Somente em 2 épocas do ano o Sol atingirá
perpendicularmente à linha do Equador, que serão nos dias de 23 de setembro e 21 de março. 23 de setembro, equinócio de primavera, e 21 de março, equinócio de outono, para nós do hemisfério sul, inverte para o hemisfério norte, ok? Nós temos aqui no território nacional 4 fusos horários. Isso aqui é uma das provas que a Terra é redonda. Exatamente. A Terra é esférica, por isso que nós temos fusos horários, porque a incidência de raios solares, o Sol atinge essas regiões em momentos diferentes. Então a gente sabe que as ilhas oceânicas brasileiras estão no fuso horário -2. Nós aqui no Paraná, nós aqui em Santa Catarina, estamos no fuso horário -3, ou seja, tem 3 horas de atraso em relação ao meridiano de Greenwich, que estaria para cá, mais ou menos, né, no nosso mapa. Os estados do norte do país ali, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, seria parte do Amazonas, né, nem todo ele, estaria no fuso -4, e por fim uma parte do Amazonas e o Acre estariam no fuso -5, tá? Isso significa que quando aqui no Brasil, aqui no horário oficial de Brasília, -3 horas, for meio-dia, a -2 horas vai ser 1 da tarde, ou seja, a gente adianta quando vai para o leste e atrasa quando vai para o oeste. Então, se aqui é meio-dia, aqui vai ser 1, aqui vai ser 11 e aqui vai ser 10, tá? Então, se eu souber disso, que o horário de Brasília está atrasado a -3 horas, ou seja, está atrasado a 3 horas de Greenwich, as ilhas oceânicas a 2 horas, parte do território centro-oeste e norte a 4 horas e parte do norte, Acre, e parte do Amazonas, né, 5 horas, pronto, aí eu resolvi todos os problemas. Aí eu sei como é que se comporta a hora no território nacional. Lembrando que, quando existir o horário de verão, a gente não sabe se ele vai voltar ou não, esse fuso aqui, -3, se transformava em -2, para aproveitamento maior da luz solar e aquilo tudo que a gente já sabe, tá? E daí entraria em vigor em novembro e termina em fevereiro. Então, sai aqui o -3 e se transforma em -2. Daí, em fevereiro, ele retorna a -3. O Brasil não é o único país que estabelece horário de verão, né? Isso aí tem vários países do mundo que fazem essa mudança de horário para aproveitamento maior da luz solar, ok? Vamos lá, então, para outros aspectos importantes aqui que vocês precisam saber do capítulo 5 agora, tá? Então, a estrutura interna da Terra aqui está ilustrado. Nós temos uma divisão básica, crosta, né, que é litosfera, que é composta ali por crosta oceânica e crosta continental, ou crosta superior e inferior. Aqui temos o manto, que forma a maior parte da Terra, o núcleo interno e o núcleo externo, tá? Isso aqui em breve será retificado aí porque encontraram uma estrutura nova no núcleo interno da Terra, ok? Então nós sabemos que existem características que diferenciam cada camada dessa. Ao exemplo do ovo, né? O ovo só não teria o núcleo interno aqui, o restante seria como se fosse a Terra, ok? Nós temos aqui então o tempo geológico, né, dividido em éons, era, período, épocas, as divisões máximas. Nós estamos aqui na era Cenozoica, no éon Fanerozoico, período quaternário do Holoceno, tá? Ou seja, nós temos aqui o tempo mais recente, e a vida, como a gente conhece hoje, né, a explosão de vida acontece aqui no Paleozoico. Os dinossauros, os grandes répteis, eles surgem aqui no Mesozoico, tá? Ó, Triássico, Jurássico e Cretáceo, certo? Então a gente vê que existem diversas subdivisões, todas elas verificadas através da estratigrafia, ou seja, a ciência que estuda as camadas que compõem a litosfera. As camadas mais externas, obviamente, ok? Vamos lá. Nós sabemos que a teoria da deriva continental, elaborada pelo Alfred Wegener, cientista alemão, né, acabou por transformar a nossa percepção sobre a superfície da Terra. O que acontece?
O Alfred Wegener visualizou o encaixe, principalmente aqui da América do Sul e do continente africano. E ele pensou, bom, provavelmente em alguma época do passado, essa parte esteve unida. E aí eles começaram a fazer uma análise do mapeamento terrestre e viram que várias partes se encaixavam. Então houve a teoria da deriva continental, que ele apregoava que um dia os continentes estiveram unidos e foram se separando com o passar do tempo. E como que ele comprovou que isso realmente aconteceu? Através de registros litológicos, ou seja, amostra de rochas e minerais nas bordas da América do Sul e da África, o que fez com que ele verificasse o mesmo tipo de rocha, as mesmas características, demonstrando que ali um dia pertenciam a um único território. As descobertas paleontológicas, derivadas ali do achado de animais e vegetais em partes do mundo que um dia fizeram, formaram uma única massa continental. Então a gente consegue achar alguns fósseis, por exemplo, do Mesosaurus brasiliensis, tanto aqui no continente americano, quanto no africano, quanto na Oceania, que também fazia parte aqui do nosso bloco ao sul, chamado naquela época de Gondwana. Laurásia seria o continente europeu, a Ásia e a América do Norte, certo? E também as evidências geomorfológicas, ou seja, a verificação aqui do encaixe litorâneo dessas duas regiões, certo? A teoria das placas tectônicas vem ao encontro disso, porque ela nos fornece dados de como que essa movimentação aconteceu e os fenômenos derivados dessa movimentação. Tá? Então, temos aqui os movimentos de convecção que forçam a superfície da Terra, gerando limites divergentes entre placas, ou seja, as placas são criadas aqui, e elas são empurradas até uma região onde ela vai retornar para o manto terrestre. Ou seja, seriam zonas de convergência entre placas. A placa mais pesada, ela desce e a mais leve fica em cima. Essas placas que convergem, elas farão com que haja dobramentos na superfície, ou seja, falhamentos em forma de dobra, que originarão o que nós conhecemos hoje como montanhas modernas, né? O Himalaia, os Andes, as Rochosas, os Alpes, Apeninos, Pirineus, todos a cadeia do Atlas, todas essas montanhas, cadeias de montanhas formam um complexo na borda das placas tectônicas, o que mostra que esse movimento de imersão, né, de retorno para o manto terrestre, ele origina diversos processos. São nessas regiões aonde as placas convergem, né, ou seja, movimento convergente uma em direção da outra, e nós temos os maiores abalos sísmicos, terremotos, as maiores possibilidades de gerar tsunamis, por exemplo. O movimento divergente, ou seja, é a separação. Então ocorre a fusão parcial da crosta terrestre, e aqui nasce mais uma placa que será empurrada para as laterais, ok? E ela vai parar em algum momento em alguma outra região. Aqui é o exemplo das dobras. E aqui também temos o limite transcorrente, transformante ou conservativo, que é onde as placas elas fazem um movimento lateral, ou seja, não há nenhum tipo de afastamento ou convergência, e sim uma movimentação lateral. Também podem acontecer muitos abalos sísmicos nessas regiões. Uma das grandes limites conservativos ou transcorrentes que nós conhecemos hoje é a falha de Santo André, ou falha de San Andreas, que fica lá na Califórnia, bem famoso. Procurei aí no Google que vocês vão encontrar, vocês vão achar bem legal. Nós temos também algumas formas de relevo que surgem através de um processo chamado de epirogênese, que é uma espécie de isostasia. É um fenômeno em que a Terra, a crosta terrestre, ela possibilita a compensação pelo seu peso. Então, quando você tem uma montanha, ou seja, um dobramento,
ele exerce um peso, ou seja, esse peso sobre a astenosfera, né, ele vai fazer com que aqui abaixe, só que assim como numa gangorra, quando você sobe de um lado, você baixa de outro. Então, quando os fenômenos externos, né, começam a fazer a degradação da montanha e a retirada do material aqui e levando esse material ou sedimentos para outros lugares, esse lugar começa a subir novamente, porque o peso está sendo tirado. Então tem muitos lugares do mundo que acontece isso. E pode dar origem a alguns tipos de falhamento, como, por exemplo, os Horsts e Graben. Então, o Horst e Graben eles estão associados. O Horst é quando você tem uma superfície mais elevada do que está ao redor, e o Graben é a parte mais baixa. Então, Horst e Graben, essas duas formas de relevo, elas são encontradas em conjunto, certo? Aqui terminamos então o capítulo 5. Vamos para o capítulo 1 do livro 2, certo? Vamos lá. A gente vai falar aqui sobre tempo e clima, os elementos climáticos. A gente sabe que a diferença entre tempo e clima é a escala do fenômeno, tanto temporal quanto em abrangência. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado momento, certo? Então você tem ali a temperatura X, pressão atmosférica X, umidade X, velocidade do vento, todos esses são elementos que nós fazemos para medir o tempo, medir as condições e criar modelos de previsão. Já o clima é uma sucessão de tempos que você coleciona, analisa num período mínimo de 30 anos, para você determinar como que será o comportamento do tempo em determinada época do ano. Então, por que que nós sabemos que o inverno para nós aqui, no Paraná e Santa Catarina, a temperatura é mais baixa? Porque nós sabemos que o nosso tipo climático, as nossas condições dessas localidades, fazem com que a temperatura seja menor nessa época do ano. A gente só sabe disso por quê? Porque há estudos referentes a isso. Existe isso na região norte do Brasil? Não. Na região norte do Brasil não existe outra estação a não ser o verão. É quente o ano todo, né? O que muda somente são as estações chuvosas ou não, certo? Então, nós utilizamos duas variáveis para criar uma classificação climática, que seria a precipitação e a temperatura. Já os elementos climáticos vai ser ali a radiação, a temperatura, a umidade relativa, ou a velocidade do vento, tudo isso faz parte dos elementos que nós temos que analisar para entender o clima. Mas para classificar o clima, nós utilizamos apenas dois, ok? Então aqui, ó, todos os elementos que nós utilizamos para isso. Vamos lá, para a temperatura é a quantidade de calor que existe no ar atmosférico. Esse calor ele vai ser maior quanto mais ar você tiver. Quanto mais ar você tiver, mais ele vai reter calor. Só que esse calor ele vai depender da localidade que ele está. Se ele estiver próximo do Equador, vai ser muito mais quente do que uma região distante do Equador. Então, mesmo nós sabemos que o ar é atraído pela gravidade também, próximo do nível médio do mar, você terá mais ar. Se você está no nível médio do mar, numa região tropical, você vai acumular mais calor. Se você estiver a nível médio do mar, numa região polar, claro que vai acumular menos calor, mas vai ser mais quente do que as regiões com menos ar. Por quê? Porque quanto menos ar eu tiver, menos calor o ar vai reter. Então o ar ele tem calor, só que quando ele tem poucas moléculas de ar ali naquela localidade, você não vai sentir o calor retido. Então há uma perda de calor muito rápida, muito fácil, ok? Então por que que no topo das montanhas é frio? Exatamente porque ali tem menos ar, então tem menos retenção de calor. Se tivesse mais ar, seria quente? Seria. Você não teria problema em relação a isso, né? Então, já o nível do médio do mar, é mais quente, por quê? Porque tem mais ar.
A latitude, então, vai ser um fator que determina isso. Como eu falei, próximo do Equador, mais quente, mais distante, mais frio. Agora, a gente sabe que temos que entender um pouquinho sobre pressão atmosférica. Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície. Quando eu estou numa região alta, a coluna de ar atmosférica em cima de mim vai ser menor do que quando eu estou numa região mais baixa em relação ao nível médio do mar. É como se eu pensar dentro do mar. Quanto mais água tiver em cima de mim, maior a pressão. Então, se eu estiver numa região rasa, terá pouca água em cima de mim, ao meu redor. Se eu estiver numa região profunda, terá uma coluna de água muito maior. Isso aqui vai variar de acordo com a temperatura. Quanto menor a temperatura, as moléculas de ar estão mais próximas, o ar será mais pesado. Quanto mais quente, mais calor tiver no ar, as moléculas estão mais afastadas e o ar será mais leve. Por isso que para que um balão, aqueles balões de passeio, atinjam uma altitude, você tem que esquentar o ar dentro dele. A umidade relativa é a quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico. Então, quanto mais umidade tiver no ar, mais próximo está desse ar se condensar, transformar-se em nuvens e possivelmente precipitar. Quando você está numa região de neblina, você está com ar 100% saturado de água, ou seja, está com tanto vapor que a água vai começar a se condensar, ok? Ou seja, sair do estado de vapor para o estado líquido. Lembrando que o vapor de água não é visível a olho nu, certo? Vamos lá. O vento. O vento é o ar em movimento e ele se origina em regiões anticiclonais. O que significa isso? As regiões aonde o ar é pesado, ele faz com que o ar tende a se movimentar para as regiões aonde tem mais espaço. Então, imagine um balão. Você enche o balão, o ar ali está sendo pressionado pelo látex que envolve o balão. Se você fizer um furinho ou abrir ele, ele vai vazar. Então, imagine que uma área anticiclonal vai ser uma área de alta pressão, ou seja, será pressionado, e o ar tende, o vento tende, o ar em movimento tende a sair dali. E ele vai para onde? Para as áreas de menor pressão, ou seja, de baixa pressão. E como é que é o nome dessas áreas? Então, se a alta pressão é anticiclonal, as áreas de baixa pressão vai ser ciclonal. As áreas anticiclonais, elas são dispersoras de vento. Já as áreas ciclonais são conversoras de vento, ou seja, os ventos convergem para lá, ok? Esses ciclones que acontecem muitas vezes nas áreas tropicais, eles são áreas de baixa pressão. Acontece aqui no Brasil, litoral sul principalmente, áreas de baixa pressão. Quanto maior a diferença de pressão entre a área ciclonal e anticiclonal, mais velozes serão os ventos. Então, para você ter um ventos assim, que ultrapassa os 300 km por hora, você tem que ter uma diferença de pressão muito grande, certo? E a radiação solar é a quantidade de sol que a Terra, luz solar que a Terra recebe ao longo das suas diversas latitudes. Nós sabemos, então, que a área tropical, os raios, eles são mais perpendiculares, eles vêm mais na vertical, o que faz com que exista uma maior quantidade de radiação chegando ali. Quanto mais ao norte ou ao sul dos trópicos você estiver, os raios vão se tornando oblíquos, ou seja, eles serão inclinados, E esses raios inclinados, eles não vêm com tanta força. Então, uma das provas também que a Terra é esférica é essa diferença que temos entre as áreas tropicais, temperadas e polares. Então, as áreas polares, como o Sol, os raios solares eles vêm muito oblíquos, nós não temos como reter muito calor. Então, a esfericidade da Terra explica essa diferença. Lembrando que as estações do ano não tem nada a ver com a esfericidade da Terra. As estações do ano estão relativas ao movimento da Terra em torno do Sol e ao eixo de inclinação que nós temos em relação ao plano de órbita. 23,5 graus. A precipitação é a quantidade de água, granizo ou neve que cai na superfície. A gente sabe que a chuva
Ela é medida em milímetros, através de um aparelho chamado pluviômetro. Na verdade, vai medir a altura da água dentro dele. É como se fosse um copo, você vai medir a altura com uma reguinha dessa água. Então, se caiu 5 milímetros de chuva, significa que ali é meio centímetro dentro daquela área do copo. Então, se eu pego, por exemplo, um copo desse diâmetro de abertura que recolheu 8 centímetros de água, significa que choveu muito, porque conseguiu, naquele pequeno espaço, fazer com que houvesse quase 8 centímetros de água. Imagine agora uma região inteira, uma cidade inteira recebendo 8 centímetros de água. Por isso que acontecem muitos desastres naturais em relação a isso, principalmente aqui no Brasil, nas áreas serranas do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, a precipitação é a quantidade de chuva, a gente mede em milímetros, e alguns tipos climáticos se diferenciam em relação a outros, certo? E assim, então, terminamos a nossa revisão. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, comunique seus professores relativos a isso. Lembrem que agora é a hora da recuperação, é a hora de você substituir a sua nota mais baixa do passado para que evite que isso aconteça novamente, né? Recuperação, tudo tranquilo, vai lá, faz a prova, coloque seu conhecimento à prova, né? E voilá. Próximo ano, aqui vou eu, ok? Um abraço a todos, professor Giovanni aqui. E nos vemos futuramente, quem sabe. Valeu, tchau, tchau, gente.